Shalom, eu sou o Moraes Raben Levi, criador da Yeshiva Beit El. Hoje nós estamos iniciando mais uma série de estudos, onde toda semana nós iremos produzir um material especificamente dentro da carta do Rav Shaul, nos seus escritos aos Gálatas. Essa carta é uma carta bastante interessante, ela é muito utilizada dentro de uma visão teológica convencional para justificar e fundamentar uma não observância da Torá, e existem alguns versículos, algumas referências que causam um certo tipo de dificuldade no entendimento no que se refere à observância da Torá. E essa dificuldade ela é vista até mesmo dentro dos segmentos judaicos, pois alguns líderes, algumas pessoas dentro do meio judaico, principalmente no que se refere ao chamado judaísmo Binei Noa, o noático, que se utiliza das cartas do Rav Shaul para também dizer que Shaul pregava contra a Torá. Eles, na verdade, colocam Shaul como um opositor, como um inimigo da Torá, ou seja, observamos dentro da teologia noática que o ensino de Shaul era um ensino totalmente antagônico ou que contrariava a observância e as práticas da Torá. Nesse sentido, observamos que não há nenhum tipo de distinção ou diferença dentro da visão teológica convencional hoje cristã, ou seja, tanto um segmento quanto o outro utiliza as cartas de Shaul para justificar uma não observância. O que diferencia, na verdade, é que dentro da visão cristã, a não observância da Torá e entender que Shaul ele estava ensinando e pregando contra a Torá é algo honroso, meritoso, ou seja, se enxerga Shaul dessa forma, se enxerga o apóstolo Paulo dessa forma como um herói. E dentro do segmento judaico, Shaul ele é visto como um apostata por conta disso, uma vez que ele abandonou a Torá, ou seja, abandonou a própria Constituição. Então ele não é visto como alguém, como um homem confiável, ele não é visto com bons olhos, uma vez que ele abandonou a Torá, abandonou a lei, abandonou a palavra Devar Elohim, que veio do Eterno, do céu, e dada por intermédio de Moshe, de Moisés, ao povo de Israel no Monte Sinai. Então isso é visto como uma apostasia. Na verdade, a concepção de apostasia dentro do contexto judaico é exatamente essa. Então, adotando essa teologia cristã, de que ensina que Shaul pregou contra a Torá, os judeus ortodoxos e aqueles que seguem essa linha de que Shaul realmente pregou contra a Torá não estariam errados. Mas nós iremos ver no decorrer desses materiais que nós estaremos produzindo que Shaul ele não pregou contra a Torá, né? Shaul ele não disserta contra a Torá, na verdade seus ensinos vêm apenas com a finalidade de esclarecer e de corrigir erros doutrinários que já estavam ocorrendo no primeiro século por parte de alguns fariseus que entraram e que faziam parte das congregações Netzari no primeiro século e ensinavam que uma forma de se obter a salvação era observando algumas práticas da lei, ou seja, não que a Torá ensinasse exatamente isso, mas esses fariseus ensinavam que para se obter a salvação precisava se praticar alguma coisa da Torá, algum tipo de obra, e nós iremos ver um pouquinho sobre isso. Nós já temos um material no canal Or HaTorá, onde iremos dissertar um pouquinho sobre Atos, capítulo 15, e são 3 vídeos. Eu recomendo a você que não assistiu esse material, assistir para que possa entender melhor, mas como introdução desse material que nós estamos produzindo, desse vídeo, eu quero comentar para que você possa entender melhor esse vídeo. No capítulo 15 de Atos, nós iremos ver que os fariseus
O versículo 1 e o versículo 5 do capítulo 15 vai deixar isso bem claro. Eles ensinavam que para os irmãos, para os discípulos que estavam os recém-chegados, iniciados na fé, na emuná, viessem ser salvos, eles precisavam necessariamente estarem realizando a Brit Milá, ou seja, realizando a chamada circuncisão, ou seja, o ensino farisaico no primeiro século. E esse é o ensino, essa concepção que aparece dentro do texto do Novo Testamento, necessariamente em Maaser HaShelichim, ou seja, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, ele vai retratar um aspecto importante do judaísmo no primeiro século, ou seja, desse judaísmo farisaico existente no primeiro século, uma vez que o judaísmo farisaico ele não representa todas as escolas farisaicas no primeiro século. E a visão do judaísmo da Torá dentro da escola farisaica dos chamados Perushim, ou dos fariseus, não é uma visão totalitária, uma vez que não havia apenas uma escola judaica ou uma escola farisaica no primeiro século. Havia diversas outras escolas, os fariseus é uma delas, mas havia os fariseus, havia além dos fariseus os saduceus, os chamados Seduquim, havia além dos Seduquim os essênios, na qual não aparece dentro do texto do Novo Testamento. O que nós iremos observar através de uma leitura bem cuidadosa, é apenas o extrato dessa teologia ou deste ensino essênico nas cartas do Rav Shaul, em alguns ensinos do próprio Mashiach e Yeshua. Então, os essênios, esse grupo, ou como ele é chamado também de seita do Mar Morto, eles não aparecem necessariamente o nome essênio não aparece nos escritos do chamado Novo Testamento, os Ketuvim Netzarim. Uma outra observação que eu quero fazer é que no primeiro século os discípulos eles eram chamados de Netzari, ou que são nazarenos, ou seguidores do caminho. Nós iremos ver isso principalmente em Atos, capítulo 9, Atos, capítulo 24, se eu não me falha a memória. São algumas considerações. Apenas no capítulo 11, o verso 26 de Atos, que os discípulos eles vão ser chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Ou seja, não que a expressão Antioquia, a expressão cristão, ela não existisse antes disso, ou não fosse aplicada dentro de um outro contexto. Na verdade, o que o texto ele está querendo dizer é que os discípulos do Mashiach, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Mas, historicamente falando, já havia um outro grupo que era chamado de cristãos. Os próprios essênios eram conhecidos dessa forma, como cristãos, por conta da capacidade, da habilidade que eles tinham com cura, o conhecimento que eles tinham com as ervas. Então, a palavra cristão está muito relacionado com untar, com ungir com óleo e automaticamente ou consequentemente com curar, né? Então, eles também eram conhecidos e identificados dessa forma. Mas os discípulos em Antioquia, eles foram chamados dessa forma pela primeira vez ali naquela região. Então, quando lemos o capítulo 15 de Atos, voltando, como pano de fundo para a gente entender o que vai vir dentro para que você possa entender melhor as expressões que nós iremos trabalhar dentro do livro da carta de Paulo ou de Shaul aqui em Gálatas, o capítulo 15 ele vai mostrar que os fariseus eles ensinavam que um goi, uma pessoa para ser salva, ela precisava necessariamente realizar ou participar do cerimonial da Brit Milá, ou seja, fazer a circuncisão. Então, a circuncisão, como nós podemos ver e sabemos, ela foi instituída primeiramente em Gênesis, em Bereshit, pelo próprio Eterno, ordenando a Abraham a realizar a Brit Milá nele em toda a sua descendência.
E a Brit Milá ela era o sinal da aliança, é o sinal do pacto que o Senhor fez com o seu povo. Abraão, logicamente, é o representante deste povo. Então ele institui ali a Brit Milá como o sinal da aliança. No capítulo 3 e 4 de Romanos, nós iremos ver Shaul ele dizendo para esses fariseus que criavam muito problema nas congregações que a justificação, né, de Abraão veio estando ele ainda na incircuncisão. Ou seja, o que Shaul ele quer argumentar? Que Shaul ele não precisou, que Abraão não precisou da circuncisão para ser justificado, ou seja, para ser considerado um justo, um tzadik diante de Elohim. Ou seja, ele já havia, ele não precisou da circuncisão para ser considerado um justo, um tzadik, e automaticamente alcançar o chamado Olam Rabá, né, o mundo vindouro, a salvação que todos buscam e que é ensinado de uma forma bem diferente do contexto judaico, bíblico judaico, dentro da visão convencional cristã. Então, a circuncisão, Shaul ele vai mostrar que a visão dele era que a circuncisão nos salva. Ele vai dizer no capítulo 2 para a congregação, a Carralo, que se encontrava ali em Roma, né? A carta os escritos foram endereçados aos irmãos que se encontravam em Roma. Então ele vai dizer principalmente para esses fariseus que estavam dentro dessas congregações, nessas províncias judaicas que se localizavam em Roma, ele vai mostrar que a circuncisão ela não salvava. No capítulo 2 ele vai dizer o seguinte, que muitos que não eram circuncidados, mas praticavam a Torá, eles automaticamente transformavam a sua incircuncisão em circuncisão. Por outro lado, aqueles que já eram circuncidados, ou seja, os judeus que eram circuncidados, mas que agravavam a Torá, que transgrediam a Torá, transformavam a sua circuncisão, a sua Brit Milá, em incircuncisão. Ou seja, ele está mostrando que a circuncisão ela é apenas uma representação, é uma marca externa de uma atitude interna. É como se fosse a imersão, que é uma confissão pública. No caso, a Brit Milá, a circuncisão, ela representa uma atitude de disponibilidade e de inclinação em obedecer aos mandamentos do Eterno, aos mandamentos do Elohim. Então, se a pessoa ela é circuncidada e ela não pratica os mandamentos, é como se não fosse. Então, ele vai mostrar, ele vai desenvolver esse argumento no capítulo 2, 3 e 4 de Romanos, e vai mostrar que Shaul ele já tinha uma postura de justo, de tzadik, muito antes de ser circuncidado. Então a temática de praticamente de todos os escritos de Shaul, no que se refere à lei, vai ser dentro desse contexto. Ele vai escrever, direcionando seus escritos para este grupo que tinha uma concepção errada acerca da chamada circuncisão, acerca da chamada Brit Milá. Quando você lê hoje a carta do apóstolo Paulo, do Rav Shaul aos Gálatas, a impressão que se tem é que Shaul realmente está escrevendo contra a circuncisão, está escrevendo contra a Torá. Por quê? Porque se entende Shaul fora do seu contexto, do seu ambiente natural. Ou seja, Shaul está escrevendo para quem? Né? Por que ele está escrevendo? Para quem ele está escrevendo? Então, quem eram os inimigos e os opositores de Paulo, de Shaul? Então, o capítulo 15 de Atos ele é importante porque ele vai mostrar exatamente em que ambiente Shaul estava. Ele vai mostrar que havia dentro das congregações esses fariseus que difundiam esse ensino, os que, para ser salvo, tinham que observar a circuncisão, conforme vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês. E isso contrariava não só a Torá, mas contrariava também os ensinos do Rav Shaul, uma vez que ele tinha o seu ensino
alinhado com os ensinos da Torá. O versículo 1 do capítulo 15 vai dizer: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, eles ensinavam que se não viessem realizar a Brit Milá conforme o uso de Moisés, não podia obter-se a salvação. O versículo 5 vai definir, vai mostrar que esses alguns, na verdade, eram os próprios fariseus, que ensinavam dizendo que era necessário que mandassem fazer, que mandassem guardar a lei de Moisés para então alcançar a salvação. Então isso fica bem claro no versículo 1 e o versículo 5 do capítulo 15 de Maaser HaShelirim, na qual está retratando o primeiro concílio realizado pelo tribunal nazareno logo no primeiro século, ou seja, pelo tribunal chamado Beit Din Netzarim no primeiro século. Uma outra coisa que nós devemos também considerar é que havia um interesse muito grande por parte dos fariseus em que os góis ou gentios realizassem a chamada Brit Milá, porque, assim como é nos dias de hoje, a Brit Milá, a circuncisão também naquela época, era realizada por um valor monetário, era cobrado um determinado valor, não era realizado de forma gratuita. Então é claro que se os fariseus eles convencessem o tribunal nazareno ali no primeiro século a realizar a Brit Milá nos iniciados, nos novos convertidos, e o texto vai mostrar, o livro de Atos, o Sefer Atos, vai mostrar que foi grande o número de convertidos no primeiro século, principalmente goi. Então, isso traria, consequentemente, uma vantagem financeira muito grande. Então, era como se estivessem mercantilizando, estivessem barganhando com a fé. Então, aqui é até interessante, porque muito se fala do período da Idade Média, onde a Igreja Católica vendia indulgências, vendia perdão de pecados, e foi exatamente dentro desse contexto que surgiu, então, dentro da teologia sistemática, ou seja, dentro da sistemática, a chamada teologia, a soteriologia, onde se estuda a teologia, a doutrina da salvação, e essa a soteriologia ela nasce justamente por conta dessa necessidade, né? Vem os reformadores, na qual o último foi foi Lutero, trazendo toda aquela reforma, fazendo com aquela postura que ele teve, onde ele pregou as teses na porta da igreja, criando toda aquela repercussão. Então, por conta da postura que a igreja tinha em relação à salvação, de vender salvação, né, e tendo em vista que as pessoas não tinham acesso ao texto bíblico, porque em 1229, no Concílio de Tolosa, foi realizado um concílio onde ficou decidido que a leitura das escrituras seria feita somente em latim, então as pessoas não tinham acesso. Então a igreja ela monopolizava a salvação. Então vemos que essa característica de venda de salvação, ela precede até mesmo a essa visão cristã. Ela já havia iniciado dentro do próprio judaísmo rabínico no primeiro século. Então hoje eu vejo alguns chamados Bnei Noah criticando o Novo Testamento, falando do Novo Testamento e desconsiderando até mesmo como um documento, mas o Novo Testamento ele retrata de forma bem clara esse extrato do judaísmo no primeiro século. E isso é importante para se entender não só a carta de Shaul aos Gálatas, mas como também todas as suas cartas no que se refere a questões relacionadas com a Torá. Pois bem, voltando agora aqui, esse pano de fundo, se você quiser saber um pouquinho mais, acesse esses 3 vídeos que nós falamos de Atos, no capítulo 15, nós temos esse no canal. Busque esse material, essa lista de vídeos que se encontra lá, para que você possa se inteirar melhor acerca do assunto. Então, voltando aqui para Gálatas, uma curiosidade que existe dentro de Gálatas é o quê? Geralmente, a visão convencional é que
a carta foi endereçada para uma congregação na Galácia que ficava na Ásia Menor. Então era uma região ali na Galácia que ficava na Ásia Menor. E essa congregação ela era composta principalmente de gentios e judeus, né? E esses judeus, eles, de certa forma, ensinavam para esses gentios dentro da congregação que para se obter a salvação, precisava necessariamente realizar algumas práticas da Torá, que contrariava totalmente o ensino do Rabi Shaul, do apóstolo Paulo. Uma outra visão que se tem acerca do destino da carta de Shaul a essa congregação é que possivelmente Shaul também ele poderia estar escrevendo não à cidade da Galácia, não a essa região da Galácia, mas a um grupo de efraimitas que haviam sido dispersos na diáspora, ou seja, ele estava escrevendo aos dispersos e não aos da Galácia necessariamente. Por que, principalmente dentro do meio judaico, se cogita essa possibilidade? No versículo 2 do capítulo 1 de Gálatas, nós temos a expressão aqui, begalutiar, né? Begalutiar, essa expressão aqui. Então, B aqui seria a preposição, galutiar seria a expressão galutia, ela dentro da conceito na língua aramaica, ela significa dispersão, diáspora. É claro que aqui nós temos aqui a peshita aramaica, a peshita que ela vai dar como Galátia mesmo, Galácia, como se fosse uma região da Galácia. No entanto, como não há diacríticos dentro do aramaico, se cogita também essa possibilidade, não é descartado. Ou seja, ele poderia estar escrevendo não somente, não necessariamente para a região da Galácia, né, e os irmãos das congregações ali, mas como os da diáspora, né, os irmãos que haviam sido dispersos, principalmente por volta de 722, na qual havia uma parte poderia estar ali. Existe na Bíblia aplicação pessoal, no capítulo 15, se eu não estiver enganado, no versículo 24, vai dar uma nota de rodapé, onde eles vão comentar que a tradição vai dizer que Shaul ele realizou uma quarta viagem. Essa viagem teria sido para a Espanha, né? Então você vai ver em Romanos Paulo falando, no capítulo 16, Paulo falando dessa viagem para a Espanha, entre o capítulo 15 e o capítulo 16, Shaul falando do desejo de ir para a Espanha, e na nota de rodapé da aplicação pessoal, eles vão comentar, vai falar que a tradição diz que Shaul teve na Espanha, ou seja, realizou uma quarta viagem, não apenas a terceira viagem. E é bem interessante isso porque existe o capítulo 29 do livro de Atos. É um material apócrifo, ele não faz parte do cânon, mas ele existe, vocês podem encontrar esse material na Saraiva, inclusive. E o capítulo 29 vai mostrar Paulo indo realmente para a Espanha e pregando aos irmãos da diáspora, né, indo até aquela região, pregando para aqueles que eram da diáspora. Pois bem, então há essas duas possibilidades aqui apenas com caráter de informação para os irmãos. O que eu quero comentar diretamente com vocês, questões relacionadas com a lei, é o versículo 6 ao versículo 9. O versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Machia para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho do Machia, o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho,
além do que já recebeste, que seja anátema. Então, esses 3 versículos aqui, ele é bem importante, ele é bem interessante, que eu quero comentar com esses 3 nesse material, porque geralmente dentro da teologia judaica Binei-Noa, né, é utilizado esses versículos aqui para dizer que Shaul estava amaldiçoando as pessoas dentro da congregação, colocando as pessoas debaixo de maldição. Então nós iremos ver de fato o que Shaul estava fazendo. Porque Shaul diz que se esse grupo de pessoas que seguia o Machia, que era discípulo de Machia, se esse grupo viesse aceitar um outro evangelho além daquele que o próprio Shaul já havia anunciado, porque essas pessoas seriam anátema, ou seja, porque ela estaria debaixo de maldição. Antes de nós comentarmos sobre esse tema, sobre esse assunto, eu quero primeiro fazer algumas considerações para que nós possamos entender melhor esse texto. Para que eu possa entender esse outro evangelho, ou seja, se Shaul ele está falando que existia um outro evangelho, ou um outro evangelho estava sendo pregado, eu tenho que entender primeiro que havia então um chamado evangelho que servia como padrão. Ou seja, se havia um outro evangelho, é porque havia um evangelho que servia como padrão, como parâmetro, como base. E que qualquer coisa que divergisse, que fugisse desse evangelho padrão, ele seria considerado como outro. E, consequentemente, se você observasse esse outro evangelho, automaticamente você estaria debaixo de anátema, estaria debaixo de maldição. Então, a expressão primeira aqui é o conceito de evangelho dentro da visão judaica, dentro da visão semítica, é Bessorá, né? É Bessorá. Então, a visão de evangelho, na verdade, é Bessorá, que é uma mensagem. Dentro do contexto judaico, e vale aqui ressaltar que a expressão Bessorá, ela é utilizada de forma intercambiada, ou seja, ela pode se referir a uma mensagem boa ou uma mensagem ruim. Nem sempre uma Bessorá é algo agradável, ou seja, nem sempre a mensagem é algo agradável, né? Uma Bessorá é uma mensagem que pode ser boa para uns e ruins para outros, né? E evangelho também tem essa característica. A diferença é que a expressão evangelho, ela não significa apenas boas novas, como é atestada dentro do meio cristão. Mas evangelho significa também um documento que é uma mensagem que é atestada ou fundamentada com base em um documento escrito. É como se tivesse uma mensagem entregue com base em um registro. Ou seja, não é algo entregue ou falado sem nenhuma fundamentação. E isso é interessante porque a própria expressão evangelho ela já era utilizada dentro da cultura grega para caracterizar materiais e documentos importantes. Então, existem alguns achados, vocês podem estar buscando, eu não tive esse trabalho, não fiz isso, vocês podem estar fazendo essa pesquisa, essa busca, para que vocês possam estar testando melhor o que eu estou falando. Por que isso é importante? Porque se entende que o ensino de Shaul é um ensino que vem de forma totalmente independente e a parte de um documento ou de um registro. E Shaul, na verdade, ele ensinava com base, nas escrituras hebraicas. Ele ensinava com base na Torá, nos profetas, nos salmos. Então ele tinha a escritura no primeiro século, e até mesmo durante o período em que ele escreve esse material, eram as escrituras hebraicas, não existiam um chamado Novo Testamento. Então ele escreve com base nisso. E a expressão evangelho, ela vem evidenciar isso. Yohanan Mikve, João Batista, ele prega um chamado evangelho do arrependimento, e o próprio Yeshua prega esse evangelho, e tanto a pregação de João como a de Yeshua e a de Shaul, ela era atestada com base nas escrituras daquela época, existente naquela época, que era a própria Taná, na qual você tem essas 3 composições, Torá, profeta
e salmos, né? Yeshua vai falar sobre isso com aqueles discípulos que estavam em caminhos de Emaús durante a sua pouco depois da sua morte e ressurreição. Não, ele vai dizer que essas escrituras até inclusive apontava para ele, falava dele. Então não havia esses escritos que nós conhecemos hoje, logicamente. O desenvolvimento e a formação do cânon vem muito depois. Eu quero aproveitar também esse material para comentar uma coisa que é pouco discutida e falada, que Shaul, quando ele escreve suas cartas, seus materiais, assim como todo o material existente dentro do chamado Novo Testamento, todos os escritores que compõem hoje o chamado Novo Testamento, eles não escreveram seus materiais e eles não tinham na mente deles essa ideologia e essa teologia existente hoje, de que os seus escritos seriam reunidos, seriam reagrupados e então fariam parte de um cano que seria utilizado para então substituir o chamado Ataná, as escrituras do primeiro século. Então eles não tinham, Shaul nem imaginava que seus escritos seriam utilizados contra a própria escritura hebraica, que era, na verdade, a sua própria constituição. Então a Torá, ela era e é, né, ela, claro que hoje, né, no primeiro século, parte dela não era já vivida na sua plenitude, mas a Torá era a constituição do povo do Eterno. O Senhor ele dá uma terra para o povo e dá leis para esse povo, ou seja, transforma esse povo, que até então era escravo, em uma nação, em um país. Então eles podiam praticar as suas leis em escala federal. Não havia nenhum tipo de dificuldade para você observar Shabat, observar qualquer tipo de mandamento, como se há hoje quando você quer observar alguma prática das escrituras, estando em um outro país que já tem a sua legislação, tem a sua Constituição Federal. Então, há aspectos dentro da Torá que pode ferir a Constituição do país na qual você é natural ou na qual você reside. Então, existe uma série de coisas que tem que ser discutida e considerada dentro dessa perspectiva. Pois bem, então Shaul ele não tinha ideia do que seus materiais, os seus escritos seriam utilizados dessa forma. Então eu quero com vocês aqui identificar primeiro se ele fala de um outro evangelho, é porque havia um evangelho que servia como modelo, como padrão. A questão é, que evangelho seria esse? Então nós já sabemos que a mensagem de Shaul, como de qualquer outro apóstolo, não era uma mensagem fundada, ou seja, era uma mensagem pregada com base em um documento, em um registro. E esse registro era a própria Torá e os profetas. Era a própria Torá e os profetas. Até isso se evidencia até pelo próprio uso da expressão evangelion, né? A expressão evangelho falada da forma portuguesada. Pois bem, quando nós olhamos o texto grego, Shaul vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. A expressão outro dentro do texto grego é essa aqui. Heteron evangelion, né? Heteron evangelion. Vale aqui algumas considerações dentro dessa expressão heteron, porque ela é traduzida como outro, e de fato ela significa outro. No entanto, a expressão hétero também ela é mais bem utilizada como algo diferente. Outro no sentido de diferente. É como, por exemplo, você diz, eu sou heterossexual. O que significa dizer que você é heterossexual? Significa que você se relaciona com pessoas do sexo diferente ou oposto do seu. Então, hétero aqui, ela significa outro, diferente ou antagônico, oposto, né? Então observem, Shaul está falando de um evangelho diferente daquele que ele pregava. Shaul está falando que se a pessoa observasse esse outro evangelho, estaria debaixo de uma anátema, de uma maldição. A questão é que esse evangelho, esse outro evangelho, seria um evangelho diferente, seria um evangelho antagônico, oposto ao evangelho que ele pregava, o evangelho que ele ensinava, a Bessorá que ele ensinava. Isso é importante, porque
Se eu identificar qual é o evangelho que ele pregava, nós iremos identificar qual ou o que é esse outro evangelho. Agora a questão, qual é o evangelho que se prega, o que se pregava no primeiro século? Ou existe alguma mensagem dentro das escrituras que se eu pregá-la, se eu ensiná-la e você descumpri-la, ou que o descumprimento dessa mensagem acarretaria em maldição, me colocaria debaixo de maldição? Existe alguma mensagem dentro das escrituras que, se eu descumprir, me coloca nessa condição de anátema, de estar debaixo de uma maldição? Existe. E é isso que nós vamos ver, para que possamos entender de fato qual era o evangelho que Shaul ensinava, para que também possamos entender de fato o que seria esse chamado outro evangelho. E eu quero convidar vocês a fazerem uma leitura comigo no capítulo 28 de Devarim, Deuteronômio, aonde Shaul ele vai falar das bênçãos e das maldições. No capítulo 28, ele vai dizer: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Elohim. Então observem que o versículo 2 do capítulo 28 de Devarim, de Deuteronômio, vai dizer que no dia em que eu observasse, ouvisse a voz e guardasse os mandamentos do Eterno, observasse as suas ordenanças, viria sobre a minha vida bênçãos. Ele vai dizer que essas bênçãos me alcançariam. Então, se o texto está dizendo que se eu obedecer os mandamentos, bênçãos vêm sobre mim, né? Bênção é aquilo que é o oposto de maldição. Então, as escrituras elas falam de bênção e falam de maldição. A bênção está condicionada segundo a escritura, e essa escritura era uma escritura que Shaul utilizava, ela está condicionada e vinculada à prática dos mandamentos. Então, bênçãos está vinculadas à prática dos mandamentos. Isso é importante. Antagonicamente falando, isso significa dizer que a maldição ela está vinculada ao descumprimento desses mandamentos. Então, no capítulo 28, os escritos ele vai mostrar, na verdade, ele vai condicionar, ele vai vincular prática de mandamento à bênção e vai classificar aqui diversas bênçãos. Ele vai dizer: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. O que isso quer dizer? Para onde você for, você vai ser abençoado. Independente aonde você estiver, você vai abençoado. Isso aqui é até interessante, porque existem algumas pessoas que visam e focam muito uma visão escatológica das escrituras, e qualquer evento político polêmico que acontece hoje em escala nacional ou mundial, essas pessoas elas se apavoram e apavoram também outras pessoas. E algumas pessoas têm até incentivado as pessoas se retirarem das cidades, morarem em campos, se esconderem, como se o que tiver que acontecer não fosse chegar lá. O texto está dizendo que para quem observa mandamento, ele vai ser abençoado em qualquer lugar, seja na cidade, seja no campo. Então, independente de região geográfica, para quem pratica a palavra, ele vai ser alcançado pelo Eterno, ele vai ser alcançado pela bênção, pela brahá de Elohim. E então, automaticamente, a pessoa que vive debaixo de maldição, ela também vai ser alcançada em qualquer lugar, independente para onde ela vá, ela vai ser alcançada. O texto vai dizer: bendito serás, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Ou seja, o que ele vai dizer aqui, o texto ele quer dizer, na verdade, ele vai classificar diversas bênçãos, que você será bendito em qualquer lugar, caso você observe a palavra,
e tudo que você tem e que você fizer será abençoado, será bendito, para quem observa o mandamento. No versículo 15, ele vai dizer, será, pois, versículo 15, ele vai dizer assim, será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Elohim, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Então observem que o texto ele vai dizer que se você não ouvir a voz do Senhor e não cuidar em guardar, em cumprir os mandamentos do Eterno, as maldições te alcançarão. Então o texto ele vai vincular a desobediência e a transgressão aos mandamentos às maldições na vida daquele que a descumprir. Então essa era a mensagem da Torá. Descumprir essa mensagem era se colocar debaixo de maldição, era se colocar debaixo de uma sentença, né? Haveria uma sentença negativa para aquele que a descumprisse. Então o povo deveria, para ser abençoado, para ser bendito, ele deveria então cumprir a Torá. Para ser maldito, ele bastava tão somente ele não descumprir os mandamentos, consequentemente ele seria amaldiçoado. Então nós vemos que a mensagem que havia no primeiro século, e Shaul conhecia muito bem essa mensagem, e a mensagem da Torá, ela colocava todos os transgressores da lei debaixo de maldição. E é claro, isso é evidente, meus irmãos. Toda pessoa que descumpre lei, ela vai receber uma sentença negativa. Se você ultrapassa um sinal vermelho, você vai receber uma sentença negativa. Você vai sofrer, vai cometer uma infração. Se você mata, você vai receber uma sentença. Dependendo do país, a pena é até capital, como no caso era em Israel. Se você infringir qualquer lei, você vai ser sentenciado, ou seja, você vai estar debaixo de uma maldição. Inclusive, estar debaixo da lei é exatamente isso. É você ser oprimido por ela. Ou seja, quem são aqueles que são oprimidos pela lei? São aqueles que descumprem. São aqueles que não a praticam. Automaticamente ele é oprimido por ela, ele é apertado por ela, ele vai estar sendo subjugado e vai estar debaixo dela. Os que estão em cima da lei não é porque eles estão isentos de praticar a Torá, são porque essas pessoas praticam a Torá, não têm dificuldade de viver a lei em qualquer lugar, porque aquele que cumpre a Torá, ele não tem que cumprir somente a Torá, ele tem que também cumprir e obedecer às leis do país na qual ele é residente, ele tem que procurar ser um bom cidadão. Então, vimos aqui que a Torá ela colocava debaixo de maldição quem não cumprisse a Torá. Então, quando Shaul ele vai dizer, no versículo, ele vai falar de um outro evangelho, entendemos que se há um outro, é porque haveria um evangelho que servia como modelo, como padrão. Entendemos que a expressão outro, ela também significa diferente ou oposto, uma vez que se refere a um evangelho diferente, ou seja, um evangelho de forma, um evangelho antagônico àquilo que ele pregava. A mensagem era antagônica. No versículo 8 ele vai dizer, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele coloca debaixo de maldição e vai repetir isso no versículo 9. E nós vimos que a mensagem das escrituras existente aqui no primeiro século, eu não estou nem considerando o chamado Novo Testamento, porque ele não existia nessa época, era que se você descumprisse a Torá, você estaria debaixo de anátema. Estaríamos debaixo de anátema. A mensagem da Torá era a mensagem que, se você descumprisse, estaria debaixo de maldição. Então, quando Shaul ele fala que se você, aquele que ouvisse um evangelho, ele vai dizer,
assim como já vou-lo dissemos, verso 9. Agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, se alguém te anunciar uma outra mensagem e você receber essa mensagem, não só aquele que anuncia, mas aquele que recebe essa mensagem desse outro evangelho, estaria em condição de maldição, em anátema, porque você automaticamente estaria cumprindo uma mensagem que te conduziria a uma vida de transgressão à Torá, uma vez que a transgressão a ela te colocaria debaixo de maldição. Observem que se existia um outro evangelho sendo anunciado, haveria então um evangelho que servia como padrão. E o evangelho, ele vai dizer que o descumprimento do evangelho que ele anunciava colocava a pessoa debaixo de maldição. E qual é o evangelho, a mensagem pregada que coloca a pessoa debaixo de maldição caso essa pessoa não a observe? É a mensagem da Torá. Então concluímos que a mensagem que Shaul pregava era a mensagem da Torá, era a mensagem da lei. Ele pregava a lei, ele pregava a Torá. A graça, ela residia em você entender a Torá, entender que você era transgressor, entender que você era limitado, era falível, mas o Eterno, ele te justificava. Até porque nós só podemos reconhecer a nossa verdadeira condição de pecador quando conhecemos a lei. Você não consegue convencer uma pessoa do errado se ela não souber primeiro o certo. Então eu só sei que sou errado, eu só sei que sou falho e que sou pecador porque eu conheço a lei. Então eu entendo a Hesed, a graça de Elohim na minha vida, porque eu conheço a lei, entendo a lei e sei que sem essa graça eu não vivo. Né? Então aqui, qual seria então agora a questão? Já identificamos esse evangelho pregado por Shaul. Identificamos que a mensagem pregada por Shaul era a mensagem da Torá. Qual seria então esse outro evangelho que colocaria a pessoa debaixo de maldição? Era uma mensagem, era um evangelho oposto ao evangelho que ele pregava. E qual era o evangelho que ele pregava? O evangelho da Torá. E qual é o evangelho que ele era antagônico dele? O evangelho da transgressão da lei. E nós vemos que é exatamente o que é ensinado hoje. O que é ensinado dentro da teologia dispensacionalista? A teologia dispensacionalista e a teologia chamada Bnei Noah ou noática, ela te coloca em uma condição de rebelião em relação ao Torá, em rebelião em relação ao reino, uma vez que ela te isenta e te desobriga de observar as leis da Torá, de observar as leis do reino. Tanto a teologia dispensacionalista quanto a noática, ela vai desconsiderar. Por quê? A teologia noática ela vai dizer que você é filho de Noa, ou seja, que você só precisa observar as chamadas 7 leis noáticas. Elas ignoram o chamado princípio da isonomia dentro da Torá, na qual coloca todos os cidadãos no mesmo pé de igualdade e diz que a Torá ela não é de titularidade do povo judeu, que o Goi também pode observar. Então existem leis dentro da Torá, principalmente no que se refere às festividades, que o Goi ele pode observar. É claro que o Goi ele não pode oficializar a Kehuná, ele não pode oficiar um trabalho, um culto, porque ele não é sacerdote. Para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Nem hebreu pode oficiar um culto. Agora, praticar as festividades, observar os mandamentos, ele podia. Peça, ele podia, desde que fosse circuncidado, desde que ele fizesse a Brit Milá. E Shaul ele vai dissertar muito sobre isso. Então, ignora-se esse chamado princípio da isonomia, aonde vai colocar todos os cidadãos no mesmo pé de igualdade e vai mostrar que a Torá não era de titularidade do povo judeu. O povo judeu, a nação, era guardiã da lei, né? Mas a lei não era exclusiva dela. As nações deveriam ver a luz da Torá por intermédio de Israel, o que não aconteceu no primeiro século. Agora, as nações tinham que ser alcançadas. Esse era o papel de Israel. Agora,
a titularidade da Torá não era deles. A Torá, tanto que a própria tradição judaica vai dizer que a Torá, quando ela é entregue no Monte Sinai, ela é entregue em 70 línguas, em 70 idiomas, porque a finalidade era fazer com que todos ouvissem a Torá. Ou seja, já vemos dentro da própria tradição judaica esse aspecto universal da Torá, que a Torá ela deveria alcançar as nações. E isso é um tiro no pé dentro do chamado judaísmo rabanita e dentro desse judaísmo noático que tenta monopolizar e colocar a Torá de forma exclusivizar a Torá apenas para o povo judeu. Shabat e outras observâncias. Então, na verdade, vimos que isso é um erro. Qual seria, então, a mensagem hoje antagônica à mensagem de Shaul? Essa mensagem pregada dentro das congregações cristãs evangélicas, as mensagens dispensacionalistas que enfatizam a graça em detrimento à Torá. Mensagens que enfatizam a graça em detrimento à lei, que diz que você não precisa observar Shabat, que diz que você não precisa observar a festividade bíblica na sua congregação, mas você pode colocar as festividades pagãs que foram importadas do paganismo grego-romano para dentro da igreja, como 25 de dezembro, como Ano Novo, como Quaresma, essa Páscoa católica que muitos observam. Então, uma festa juliana, agostiniana, festa da roça, festa do milho, festividades que estão relacionadas com o chamado solstício de inverno. Ou seja, trazer elementos bíblicos judaicos para dentro da igreja não se pode, mas trazer elementos pagãos romanos para dentro da congregação pode. Aí o líder ele vai justificar dizendo que se você fizer isso, você está judaizando. Ou seja, você não pode judaizar, mas você pode então romanizar, né, a congregação, romanizar e paganizar uma congregação que não é sua. Né? Então, a mensagem antagônica de Paulo é essa mensagem dispensacionalista, teológica, que coloca a congregação em desobediência e rebelião em relação à Torá, consequentemente também em maldição. Porque se vocês olharem as maldições que há dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, são várias. Shaul ele vai falar no capítulo 28 de maldições, ele vai falar de esterilidade, ele vai falar de enfermidades, ele vai falar de doenças, ele vai falar de muita coisa ruim que aconteceria por parte daqueles que desobedecessem. Aí, quando nós vemos dentro de algumas congregações, pastores fazendo campanhas da cura, o que não falta é gente enferma e doente, desempregada para participar dessas campanhas. Ou seja, vemos em parte aí uma maldição. O próprio país ele está debaixo de uma maldição. O próprio país, o que nós mais vemos hoje são corrupções, são doenças, é crise na saúde, é crise na segurança, é crise na educação, é uma crise moral, é um lapso moral que existe no nosso país. E o que não falta hoje no nosso país é a igreja evangélica. No entanto, as pessoas elas insistem em dizer que o Brasil é do Senhor. O Brasil, não só o Brasil, mas toda a terra é do Senhor. Salmo 24 diz isso, né? Do Senhor a terra e a sua plenitude. A questão é, o Brasil não está sendo governado pelo Senhor. Ele está sendo governado por políticos corruptos e ladrões. E nossas mensagens, as nossas igrejas contribuem para isso, porque pregamos uma mensagem antinomiana, uma mensagem que justifica a prática do pecado e que apoia até mesmo o pecado, porque o pecado dentro do contexto bíblico é a transgressão da lei. Nós não ensinamos as nossas membresias, as nossas congregações, a prática da lei bíblica e muito menos a prática da nossa Constituição. Então as pessoas elas crescem e se desenvolvem dentro de um ambiente religioso tendo uma visão negativa e pejorativa da Torá. E isso contribui muito para o estado, para o ambiente social em que nós estamos vivendo hoje. O Brasil como está, uma crise na saúde, educação, segurança, um lapso total e o número de igreja cada vez mais crescente e o que nós vemos, a coisa indo de mal a pior.
A proposta a questão o que as igrejas estão pregando, o que as lideranças evangélicas estão ensinando, está tendo resultado, está tendo efeito? Porque parece que a coisa não está mudando. Então, a mensagem que se prega hoje dentro das igrejas é essa mensagem que Shaul diz que se você ouvisse, pregasse e ensinasse, estaria debaixo de maldição. A mensagem de Shaul, segundo nós vimos aqui, o outro evangelho é o evangelho que se prega hoje. E se existe um outro, é porque havia um evangelho que servia como padrão, como modelo. E o evangelho que servia como padrão e modelo era o que ele pregava, que era o evangelho da Torá, uma mensagem da Torá. Tanto que ele vai dizer no capítulo 6 de Romanos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele vai dizer isso no capítulo 6, e o interessante é que a expressão que aparece para pecado aqui dentro do texto grego é hamartia. A expressão hamartia, que é traduzida frequentemente dentro da sistemática, dentro da teologia sistemática como errar o alvo, esse tipo de coisa, ela tem um significado primitivo que significa perca da marca. E o próprio dicionário exegético Vine vai dar essa informação, perca da marca. E a marca, o sinal, a impressão, que era tida como uma marca da obediência dentro da mentalidade judaica no primeiro século, era a marca da Torá, era a letra Tav, a letra da Torá. A letra Tav, a letra da Torá, a letra do ensino, da instrução. E o próprio significado da letra Tav significa marca ou impressão. Para fechar, nós iremos ver um pouquinho sobre isso no capítulo 4, o capítulo 9, versículo 4 de Ezequiel vai dizer: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações, ou seja, os pecados que se cometem no meio dela. Ou seja, havia uma classe, um grupo de homens que não aguentava mais, que não suportava mais o pecado. O Eterno então manda com que esses homens viessem ser marcados com um sinal. Que sinal seria esse? Segundo a própria Torá. Que sinal seria esse que eles deveriam ser marcados? Está aqui, ó. Marca com um sinal. A expressão hebraica para sinal é Tav, ou seja, é o nome da última letra hebraica, letra esta que representa a própria Torá, mostrando que a Torá e a letra Tav era uma marca contra o pecado, era uma marca contra a transgressão e o sinal da obediência e da santidade do povo do Eterno, do povo de Elohim. Espero que vocês tenham entendido. Compartilhe esse material, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço para todos vocês.